E aí a Sara fez aqui ela falou uma coisa, eu fiz um recorte aqui do vídeo, a gente vê aqui, olha só. Não tem mais conservador no governo. Esse governo não é conservador porque não tem conservador trabalhando lá. Então hoje, eu acho que o governo Bolsonaro ele foi uma grande ilusão para os conservadores. Nada do que nós esperávamos que fosse feito foi feito. Pautas anti-aborto, anti-gênero, com relação à liberdade de expressão. As coisas só pioraram. Com relação à liberdade de expressão, ó, peraí. Sara, então, pautas, leis, são do leis legislativo, o governo executa. Pode ter as MPs e os decretos. Sobre liberdade de expressão, não sei se a Sara acompanha, mas recentemente teve a MP da liberdade de expressão, que veio através da Secult, do Mário Frias e do André Porciúncula. Quando ela fala que não tem nenhum, ela ainda diz o seguinte, porque o vídeo aqui tá cortado. Ela fala que tem o Nadalim e o Rafael Nogueira, só. Na própria equipe do Nadalim, também tem o Fábio. Tem o Vitor, que eu não lembro o segundo nome agora dele. Tem o pessoal da Secult, tem o Felipe Martins. Isso daí desses mais famosos. Tem o Pedrinho que tava na Secom, agora tá lá na Cultura também. Então, assim, é um discurso que fica meio difícil de levar à frente, né? Porque quando a gente compara com a realidade, ele fica meio complicado. Mas vamos continuar ouvindo. Claro! Como que... Assim, é uma ilusão muito grande achar que os conservadores estão no poder. Se os conservadores estivessem no poder, não ia ter tanta gente presa. Se os conservadores estivessem no poder, não teria tanta gente presa. O que é poder, senhorita Sara Winter? O que é poder? Estar no poder? Não existe estar no poder, está em cargos. Em cargos que, em tese, às vezes possuem poder. Só vou aqui tentar dar um exemplo. A gente olha, por exemplo, para a Câmara dos Deputados. Temos 513 deputados. Vocês sabem o nome dos 513? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que alguns, os do seu estado, talvez você saiba. Pô, aqui de São Paulo é o seu nome daqui do estado. Mas tem deputados como Arthur Lira. Todo mundo conhece. Ele é o presidente da Câmara. Deputados como Eduardo Cunha, que já passou, todo mundo já ouviu falar o nome. Michel Temer, enquanto deputado. Então, dentro da própria política, existem pessoas com mais poder e menos poder. Você ter poder não significa que você ter um cargo, você tem poder. Até dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, que tanto recebe críticas, a gente vê que tem ministros que têm mais desenvoltura, né? Tem assim, um pouco mais de articulação dentro da política, e outros que têm menos. Então, querer falar porque as pessoas foram eleitas para o executivo ou para o legislativo, e isso daí iria mudar toda a estrutura de um país, eu posso estar enganado, mas eu ouvi alguém... Quem foi que do MEC deu entrevista? Eu não lembro quem foi. Eu ouvi alguém do MEC deu entrevista falando que só o MEC contava com quase 300 mil funcionários. E você achar porque você elegeu um presidente e que botou uns ministros, você vai conseguir comandar 300 mil pessoas na canetada. Isso me parece um pouco de inocência, ou no mínimo, assim, uma criação de uma expectativa tão grande, mas tão grande, que seria completamente impossível de Bolsonaro cumprir. E aí você fala, ele descumpriu as pautas. Ele se vendeu. E em todo esse campo de pessoas, assim, quais são as pessoas que estão com o Bolsonaro? Elas são o quê? Todo mundo é centrão? E o que é centrão, né? São pessoas que não têm valores, ou são o quê? Liberais? Todo mundo, ou toda turma de esquerda que tá lá. Todos os ministros são de esquerda. E quando fala assim, do governo, não tem nenhum conservador no governo? Será? Mas vamos continuar. Olha, gente, tá pior. Quando o Lula e a Dilma eram presidente, eu podia ir pra rua gritar o que eu queria contra o governo. Agora eu não posso. Assim, qual é o poder que o Bolsonaro tem? Nenhum. Gritar contra o governo. Você pode gritar contra o governo, minha filha. Você pode gritar. Grita à vontade, mas você não gritou contra o governo. Você não tá gritando contra o governo. Esse que é o problema. Tem uma frase que eu tava conversando comigo meu, às vezes eu acho que falta na direita, assim, avisar pras pessoas. Pessoal, o mal é injusto. Viu? O mal é injusto. Se vocês estão pontuando que tal e tal e tal pessoas são maus, em geral, o mal é injusto. Quem respeita as regras, quem joga dentro do jogo, é o bonzinho, não é o malvado. Ao contrário. Hoje, quando a gente tenta fazer uma crítica construtiva ao Bolsonaro e ao governo, com o intuito de... viu?
ajudar o governo a melhorar. Ajudar, tá hoje bom. Os bolsonaristas, eles falam assim, ai, coitado do presidente, ele tá sozinho lá. Então o Bolsonaro, ele conseguiu, olha só isso, o Bolsonaro conseguiu um feito, que foi ser um líder de uma nação, o qual os seus liderados não têm admiração por ele, mas sim misericórdia, dó, pena. Você não consegue liderar uma nação quando seus liderados têm por você não respeito, admiração pela sua coragem, mas sim pena. E para mim isso é muito triste, porque mostra que ele não tem força o suficiente para se manter no poder. Vocês têm pena de Bolsonaro ou vocês respeitam ele, admiram ele, acham ele um cara corajoso? Quase morreu, fez 6 cirurgias, ainda tá aí, peitando muita coisa, né? Mexendo com pessoas bastante perigosas. A apreensão de drogas, assim, teve recordes. E normalmente quem lida com esse tipo de substância é uma galera da pesada, né? Eu mesmo não queria procurar confusão com essa gente, mas, segundo ela, é só um sentimento de pena. Carlos Bolsonaro te fez um comentário que, anteontem, que eu acho que encaixa um pouco nessa situação aí, que ela disse que crítica construtiva, né? O governo não faz nada pela liberdade, não faz nada sobre isso, nada sobre aquilo outro. E o Carlos falou, sendo a terceira via e a imprensa parte da gangue do presidiário solto, seguem na tentativa diária de atingir somente o presidente para depois tentar impor com os institutos de pesquisa a narrativa de desgaste com a massa de fake news e desinformação despejada. O método sempre foi mais cristalino que a água do poço. Basta notar o carnaval que fazem sobre determinado tema ilógico, orquestradamente. Na verdade, não era nem esse post aqui que eu queria pegar, eu até me confundi. Deixa eu vir aqui no Twitter oficial do Carlos Bolsonaro. Quem sabe faz ao vivo. A gente vai nessa. 150. Carlos Bolsonaro. Que foi, na verdade, uma postagem que ele fez sobre questão que envolve armamento. Aqui, ó, ao vivo no tweet do Carlos. Aqui, ó. Foi mal, copiou errado. O governo Jair Bolsonaro, via decretos e portarias, permitiu que mais cidadãos pudessem comprar e portar armas de fogo legais para sua defesa. Há candidatos à presidência já prometendo voltar a desarmar a população caso se elejam. Só bandidos terão armas. Obviamente, ainda muito o que se fazer e muitos destes avanços dependem de deputados federais e senadores respeitadores da Constituição para que o direito à legítima defesa avance mais. Reflitamos sobre seus possíveis postulantes e quais seus compromissos, lembrando que sempre que ditaduras, historicamente e como método, avançaram e se impuseram primordialmente com a retirada das armas legais dos cidadãos. Então, o governo Bolsonaro, enquanto o executivo, com os instrumentos do executivo, entrou com portarias e decretos. Se quer algo maior, a gente precisa de projetos de lei. Então, a gente depende do legislativo. Então, isso não me parece uma crítica construtiva. Isso só me parece uma coisa assim meio histérica. Uma coisa meio histérica. E aí eu quero voltar aqui na postagem da Mônica Bergamo, olhando o que ela falou, inclusive, para o Brasil Sem Medo. A Sara, na época, ela que teve a entrevista da Isto É, ela falou o seguinte, ó, mentira, na postagem da Mônica Bergamo, e trouxe um no Instagram falando, ó, todo mês a imprensa inventa uma mentira sobre mim e todo mês a direita me cancela porque acredita na imprensa que ela mesma chama de mentirosa. Bom, você deu a entrevista para a Isto É, né, o que está pelo menos apontando. Talvez o conteúdo da Isto É que foi a mentira. E a Mônica Bergamo falava o seguinte, ó, grave, Sara Winter, ativista bolsonarista arrependida, conta como o general Heleno, de dentro do palácio, orientava os radicais a atacarem o STF. Ele pediu para deixar de bater na imprensa e no Maia e redirecionar todos os esforços contra o Supremo. Vamos lembrar o que ela falou aqui? Heleno solicitou que poupassem Rodrigo Maia de suas críticas, o foco deveria ser o STF. Então, me aparenta que o que ela contou para o Brasil Sem Medo é exatamente o que ela falou que a Mônica Bergamo mentiu. Tá meio confuso. Enfim. Eu acho que o tempo foi passando. Algumas pessoas começaram a discordar do movimento que ela estava encabeçando e tudo mais. Não é só uma crítica porque ela está contra Bolsonaro nem nada. As pessoas às vezes podem ir mudando de opinião, mudando as percepções, começam a olhar para a situação e outra fala, pô, acho que não é bem assim que as coisas vão se resolver. Acho que está passando um pouco do ponto. Acho que agora ficou bem claro aí tudo que está acontecendo nesse âmbito.
E quando ela fala assim que ela talvez foi um pouco ingênua, quero mostrar aqui questão em números. Como às vezes a ingenuidade pode causar problemas. Isso aqui são postagens de pessoas todas da esquerda, pegando a situação da Sara para causar comoção. Bomba, Sara Winter delatou todo mundo na Polícia Federal, confirmou tudo o que disse na entrevista e falou ainda mais. 10 mil curtidas, 1.700 compartilhamentos. Vocês acham que essas pessoas vão parar para tentar olhar o outro lado? Ou você imagina como as coisas são, né? Telefone sem fio. Desse tweet, que já está diferente, em tese do que ela falou, do que o pessoal vai pegar isso daí e vai passar informação à frente. Imaginem quantas pessoas, sabe, não vão distorcer os fatos. Porque ela foi ingênua. Só a postagem da Mônica Bergamo, quase 24 mil curtidas, 6.200 compartilhamentos, 2.100 comentários. Aí vem o Renato Azevedo, Carlos Aratini, Kim Kataguiri, Ivan Valente. Você tem que pensar bem quando a gente fala, porque o impacto disso, e a maior parte dessas pessoas, elas nunca irão ter a oportunidade de parar, sentar para olhar o outro lado. Tem que pensar bastante antes de fazer qualquer tipo de afirmação. E só para fechar o tema, mais uma vez, é porque eu pego demais no pé, né? Sem motivo, sempre é sem motivo. Teve essa postagem aqui do dia 20, que foi quando tudo aconteceu, que a Renata fala o seguinte: o filho do mensaleiro do PTB tentando dizer que a Talkei, a Bárbara, estava mentindo sobre a entrevista que a conservadora Sara Winter deu, acusando o governo de ser o mandante das barbaridades que ela cometeu. Tentaram fazer isso com Kim Paim outro dia. Aí a Renata diz: esse é o PTB. A Bárbara trouxe essa postagem. Não sei por que a Sara está fazendo isso agora, mas sei quem a está apoiando nesse momento. Mostrando lá o pessoal, apoiador do Lula, adorando a entrevista. Falar até papagaio fala. Engraçado que ela teve os celulares e o computador apreendidos e ninguém achou nada. Tempo depois, não, peraí. Lembrei um negócio aqui cabuloso. Aí, o filho do Roberto Jefferson, ele deletou a conta, ele sempre faz isso. Ele vai, depois apaga a conta e diz, ó. E tem mais. Será que é ela mesmo? É ela confirmou, viu? Ela confirmou, viu, Robertinho? Ou armaram para ela? Não, ela deu. Porque o Kim Paim distorceu uma carta do meu pai. Normalmente eu sempre trago aqui as matérias da imprensa. Retirou 5 palavras. Foi a Rede Globo que se tirou. Isso tá com cara de vocês mesmo terem feito isso para denegrir ainda mais a imagem dela. O PTB sempre tentando imputar crime em pessoas, né? Cara, já tentaram fazer de tudo contra mim, mas depois eu fico pegando no pé. Esse é o grande partido conservador do Brasil, que se você criticar é porque você é um apoiador do Centrão. Se você critica esse tipo de postura é porque você, né, é um apoiador do Centrão. Essa é a narrativa que eles criam e fomentam o tempo todo. Enfim.